Oi, pessoal, tudo bom? Então, essa é a aula um do minicurso desse fim de semana, né? Aula um do minicurso desse fim de semana, intitulado O Mito como Fator Estruturante na Clínica Junguiana. Tá? Já faz tempo que eu anunciei esse minicurso aqui, faz cerca de um mês que eu anunciei esse minicurso aqui, só que nesse interim vieram as chuvas, né? E durante quase o mês inteiro, Recife ficou alagado, né? As ruas viraram verdadeiros rios. Quem conhece a geografia do Recife sabe que Recife são três ilhas, né? E nós recifenses somos nada mais nada menos do que ilhéus. Nós somos habitantes de ilhas, né? Morar no Recife significa morar em uma das três ilhas que compõem o todo daquilo que nós chamamos de Recife por meio das pontes. Tá? Para quem não é do Recife e, por exemplo, ouve a música do Chico Sainz, a música do Chico Sainz fala muito da geografia do Recife, né? Os mangues, as pontes, os rios. Né? Então, aqui quando há chuvas, nós ficamos ilhados, né? E aí as chuvas foram muito fortes, né? Essas chuvas de agora do mês de junho, né? E também porque eu fiquei atendendo em casa, né, online. Então eu vim aqui para a clínica passar uma vez ou duas vezes na semana para atender um paciente rapidamente, depois ia para casa, de modo que não foi possível eu ficar um pouco de mais tempo para conversar com vocês, né? Como hoje é domingo e hoje eu vim aqui para a clínica para dar uma olhada, né? Fazer aquela arrumação na clínica. Às vezes eu gosto de passar o domingo à tarde na clínica, sempre que eu posso passar, né? Uma forma de me concentrar, de estudar. Eu resolvi fazer, e finalmente, né? Essa aula um do minicurso, o mito como fator estruturante na clínica junguiana. Né? Serão quatro aulas, como vocês estão acostumados, e creio que essa semana agora eu já consigo também nessa aula 2, aula 3 e aula 4, para que o canal possa prosseguir com novos minicursos, novos seminários, mais vídeos especiais. E o canal tem crescido, muitas pessoas novas estão chegando, e saudação a essas pessoas. Né? Então, pessoal, quando eu escolhi esse título, o mito como fator estruturante na clínica junguiana, eu confesso que eu gostei muito desse estruturante, né? De como esse termo estruturante soa aos ouvidos, né? Como diria o próprio Chico Sainz, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos, né? Porque por meio desse termo estruturante, aquilo que aponta para a estrutura, né? Eu consigo aproximar um pouco mais a psicologia do Jung das ciências humanas, certo? Eu consigo aproximar a psicologia do Jung não apenas da sociologia, que é uma ciência que adora as estruturas, né? Pierre Bourdieu, por exemplo, fala em estruturas estruturadas e estruturas estruturantes, né? O próprio marxismo clássico fala de estrutura e superestrutura, né? Mas aproximar também o próprio Max Weber falava em agência e estrutura, né? Que é uma discussão clássica dentro das ciências sociais, né? Mesmo chamado individualismo metodológico, em que o indivíduo vai ter uma espécie de primazia na doação do sentido para a ação social, na criação do sentido da social no contexto relacional, contexto de interação social. A estrutura também se faz presente, né? Mas também aproximar a clínica do Jung também da perspectiva antropológica, que se faz muito necessário, né? Eu estou sempre aqui afirmando que existe uma etnopsicologia na obra do Jung, talvez ele mesmo tenha sido o criador dessa etnopsicologia, e que por meio do estudo dos mitos, o Jung pode não apenas dialogar com a antropologia, como ele pode também dialogar com as ciências sociais como um todo, como ele pode também estabelecer alguns critérios, quem sabe até de observação empírica e etnográfica, de coleta de materiais, do que diz respeito ao estudo das culturas universais, da cultura do mundo todo. Esse é um transbordamento do método que o Jung utiliza para analisar os sonhos e a fantasia criativa espontânea do inconsciente,
que é o método da amplificação, que ocorre por comparação, ou seja, ocorre por meio do método comparativo. Tá? O método comparativo é uma forma de tentar testar a hipótese do inconsciente coletivo. Tá? Já que o teste da hipótese do inconsciente individual na clínica do Jung é dado pelo teste de associação de palavras. Né? Jung conseguiu comprovar empiricamente eles têm fatores complexos e conseguiu criar uma forma de mensurá-los e criou um padrão para que nós possamos replicá-los. Né? Então, eu gosto muito também de falar. Ciência, o conhecimento científico de um fenômeno é todo aquele conhecimento que a gente consegue observar, mensurar e replicar. Tá? Então, é possível falar do inconsciente de um ponto de vista científico, de uma hipótese científica plausível na clínica do Jung, que pode ser observada, mensurada e replicada. Tanto individual, por meio do teste de associação de palavras, quanto pelo meio do método comparativo, que na clínica junguiana a gente chama de método da amplificação, tá? Na análise dos sonhos. Mas essa questão estruturante também diz respeito a como a clínica do Jung é estruturada, é organizada, como a relação com o paciente, como a sessão analítica, né, é estruturada. É estruturada não de antemão, porque nós não conhecemos o nosso paciente, nós não conhecemos o que vai emergir do inconsciente, é algo imprevisível, mas sim a partir do momento em que uma imagem emerge do inconsciente na análise, já que a análise do ponto de vista junguiano é um confronto com as imagens do inconsciente. A análise em Jung é um estar face a face com as imagens do inconsciente e o terapeuta e o paciente vão fantasiar juntos. No momento em que uma imagem surge espontaneamente e criativamente na clínica, por meio dessa imagem, por meio do diálogo com essa imagem, com esse trabalho com essa imagem ou com essas imagens, por meio da amplificação, por exemplo, né? Alargar o símbolo, alargar a imagem, buscar as versões, os paralelos, né? Buscar as analogias possíveis para essa imagem, no sentido de circunambular essas imagens, que nós estamos trabalhando o método clínico propriamente dito do Jung. Né? Isso se dá, obviamente, por meio de um diálogo, de uma dialética com o paciente. Né? Não apenas conceitual, mas também do ponto de vista imagético, principalmente. Tá? Então, assim, Jung tem essa preocupação sempre com a imagem. Por quê? Porque psique é a imagem. E quase sempre as grandes imagens que surgem na clínica do Jung são imagens que trazem motivos mitológicos, que trazem motivações mitológicas. Do mesmo jeito que o complexo circunambula uma imagem arquetípica, a nossa própria vida circunambula de algum modo o próprio mito. E é a nossa vida uma expressão desse mesmo mito. Se a cura, no sentido junguiano, que é a transformação, ocorre a partir do momento em que uma imagem arquetípica é libertada do seu complexo, e o complexo naquele momento se dissolve ou perde a sua energia pela força luminosa e avassaladora do arquétipo, a nossa vida também encontra o seu sentido a partir do momento em que a gente descobre qual mito a nossa vida está expressando. Ou seja, que mito nós estamos vivenciando. E aí a gente percebe que quando o paciente chega até a gente, quando o paciente chega até nós, esse paciente vem para a gente contar uma história, né? Os motivos que levaram esse paciente a nos procurar quase sempre são inconscientes, né? A gente não sabe explicar direito porque é que nós nos tornamos terapeutas daquele paciente e porque ele nos procurou. Não há uma resposta muito clara e objetiva em relação a isso. Também faz parte do inconsciente esse tipo de escolha, né? E que dá origem às projeções. Não é à toa que nas conferências de Tavistock, Jung vai falar, né, para o público dotado de grandes especialistas, né, de psiquiatras, de médicos,
que resolveu utilizar o método comparativo, resolveu estudar os paralelos justamente por conta dessas questões clínicas, que são questões práticas na clínica, como projeção, como transferência. O estudo da projeção, o estudo da transferência leva necessariamente ao estudo dos paralelos, né? O Jung vai falar isso. E no momento em que a gente descobre, né, qual imagem mítica, né, que pode aparecer no sonho, que pode aparecer na fantasia criativa, que o paciente traz para a gente, que ele traz espontaneamente para a gente, é justamente esse momento em que a análise meio que começa a se condensar, meio que começa a se constelar. A gente começa, inclusive, de um ponto de vista comportamental, dentro da clínica junguiana, a saber mais ou menos qual atitude nós podemos tomar, como nós podemos dirigir nossa consciência em relação à análise. Aí nós precisamos seguir o caminho dos sonhos, e os sonhos quase sempre trazem motivações mitológicas e se traduzem por meio de imagens arquetípicas, né? E tá aí, né, como Jung vai falar na prática da psicoterapia, e Jung também vai falar no Segredo da Flor de Ouro, e aqui no canal tem um mini curso inteiro sobre o Segredo da Flor de Ouro, que a terapia trata de uma busca pelo centro, né, de uma busca pelo centro, o centro que vai fazer a unificação dos opostos, o centro que vai fazer a unificação dos contrários, né? Essa circunambulácio, né? Que traz, né, que historicamente, né, um paralelo, mais um paralelo também com o próprio trabalho alquímico, né? Esse trabalho de circunambulação, né? Interessante que é a imagem mitológica que concede a cada um de nós o que fazer, né? O que fazer, o que expressar, o que dizer. Eu gosto muito de dizer aos meus pacientes que o psicólogo não cura ninguém, quem cura é Deus. E o que significa Deus na clínica junguiana? Deus é a manifestação da imagem arquetípica, que é dotada da maior força transformadora que um ser humano pode experimentar, né? E geralmente essa força transformadora, ao se dar, né, ela é favorecida por meio da pesquisa dos complexos, né? Já que os complexos são os arquitetos dos sonhos, e quase sempre os mitos surgem ou por meio dos sonhos, ou da imaginação ativa, ou por meio da própria fantasia criativa em geral, em estados psicóticos, né? Em estados esquizofrênicos, em estados patológicos, psicopatológicos, em que o inconsciente coletivo invade o campo da consciência, chegando mesmo ao estado de possessão. Já presenciei vários pacientes encarnando mitos, né? Pacientes dizendo que eram a fênix, pacientes dizendo que precisavam morrer para ressuscitar, pacientes identificados com o próprio Cristo. Eu já tive 2 pacientes que diziam serem o próprio Jesus Cristo. Então tudo isso tem a ver com o simbolismo da morte, da ressurreição, tanto na fênix quanto no próprio Cristo, né? Tá aí mais uma vez a imagem o paralelo possível, analogia possível, amplificação possível, né? Interessante que às vezes a gente pode pensar assim, mas somente as civilizações antigas acreditavam em mitos, né? As civilizações de 8.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, ou as civilizações do crescente fértil na Mesopotâmia, né? Que aquela região da Mesopotâmia geograficamente forma um quarto crescente, né? Uma lua crescente. Somente na Babilônia, somente entre os sumérios, somente entre os caldeus, somente entre os amorritas, entre os fenícios, aqui, ou mesmo entre os gregos, que eram povos mais civilizados, né? É que nós podemos falar de mitos, né? O mito fala muito pouco hoje ao sujeito contemporâneo, né? Bom, é o que eu tenho falado aqui bastante também, que um dos grandes erros do sujeito contemporâneo é acreditar que o seu psiquismo está acima do psiquismo dos povos da antiguidade.
Nesse interim em que o dilúvio, né, tá aí o mito, né, é, atacou a cidade do Recife, ah, olhando as redes sociais, surgiu o mito de Ratanabá, né? E muitas pessoas acreditaram, muita gente acreditou, né? A história de Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia e tal, que aponta para o mitologema, como por exemplo o mitologema da Jerusalém Celeste, que é a cidade que desce dos céus, a cidade divina, né? Aponta para o mito da Atlântida, a, a cidade perdida, a civilização perdida que o Platão estudou no Timeu, aponta para a visão mítica que na América Espanhola se tinha do chamado Eldorado, né, a cidade de Eldorado, aponta para tantos mitos de cidades fantásticas, né, que fazem parte da mitologia universal, né? Mais uma vez o mito se manifestando numa época em que, como nós somos definidos pela falta, muito diz respeito à nossa psique objetiva. Quer dizer, nada como estarmos vivenciando uma crise econômica, uma escassez, né, econômica, uma cidade inteira de ouro ter sido descoberta, né? E com uma temporalidade muito acima da própria existência humana, porque o Homo sapiens, a antropologia acredita que possui de 200 a 300 mil anos de existência, e a cidade lá teria 700 milhões de anos, né? Talvez criadas por extraterrestres, ou seja, Jung também pensou nisso, também trabalhou essa questão de que a salvação é algo que vem de fora, né? De que a salvação é, é algo que nunca está aqui, né? Ela nunca está em nós, né? É por isso que Jung fala, a maioria das pessoas acredita que nada de bom pode brotar na sua própria alma, por isso acredita em qualquer moda. Acredita em qualquer moda esotérica e praticam exercícios espirituais de qualquer escola sem nenhum critério, né? Justamente esse tipo de objeção que Jung levantava a mitologias que vinham e vão, que vêm e vão ao longo do psiquismo humano, sem que as pessoas se atentem o que isso revela sobre a sua própria alma. Mais ou menos como, por exemplo, o mitologema da Terra plana, que algumas pessoas ainda acreditam, né? E que tem um sentido político também, assim como a própria ideia de Ratanabá também teve um sentido político, né? No caso da Terra plana, porque é muito mais confortável você sentir que mora numa terra pequena, no mundo fechado, e não no universo infinito, né? No universo imprevisível, repleto de acidentalidades. É muito mais confortável morar ou numa cidade de ouro, ou a cidade de ouro está muito perto de nós, ou morar numa terra que é plana, que não é um resíduo de estrela, uma poeira de estrela perdida no infinito, vagando no infinito. E essa perspectiva é muito mais amedrontadora, né? Mas esse tipo de amedrontamento, de encontro com a sombra, de encontro com o desconhecido, é algo que acontece, que ocorre passando-se por uma análise, né? Que poucas pessoas têm ou condições objetivas de praticar ou condições psicológicas de praticar. O importante é que o Jung vai dizer que essa busca pelo centro, e olha aí, Ratanabá como o centro do mundo, né? É que essa busca pelo centro é típica da psicoterapia, né? Jung repete isso, ele mais do que repete, ele aprofunda bastante isso no Segredo da Flor de Ouro, né? E nós estamos buscando sempre encontrar a nossa própria alma, seja nos mitos, nas narrativas, nas histórias. Os pacientes, quando contam a sua história, as histórias dele vêm repletas de crenças, e muitas dessas crenças também trazem imagens mitológicas. É interessante que muitos psicólogos junguianos esquecem que na própria fala do paciente, as imagens arquetípicas estão trabalhando, estão conduzindo, estão estruturando também essa fala, essa linguagem. Afinal, o inconsciente é uma espécie de transfenômeno que está para além da própria consciência, mas que está anterior à consciência e
simultaneamente, às vezes de modo sincronístico com a consciência e posterior também à consciência. Levando em consideração que uma das características do inconsciente, como diria Jung, é a dilatação do espaço e do tempo. O inconsciente é atemporal e é espacial. Né? Então é isso, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso minicurso sobre o mito como um fator estruturante na clínica junguiana. Iremos fazer mais 3 aulas para aprofundar essas questões. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Saudade de ver vocês. Tchau.